Capricórnio, nós sabemos que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. O universo está preparando uma grande virada para você, uma escalada. Do jeito que você sempre sonhou e do jeito que você sempre pediu para Deus. Vai vir na sua mão. Mas você tem que se despedir de algo. É um último adeus. Essa virada vai trazer um adeus. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e essa leitura ela vai ser diferente, porque nós vamos iluminar as suas sombras, aquilo que está escondido dentro de você. O porquê que você não consegue alavancar o seu sucesso? Por que você sente que tem alguma coisa presa te puxando para trás? Aceita o desafio dessa grande descoberta que vai mudar o seu mundo? Está realmente desejoso de uma vez por todas encerrar um ciclo de dificuldades? Então, eu peço que você traga a tua energia para cá, teus medos, as tuas dúvidas, as suas sombras, porque é hora de fazer uma faxina na sua alma. E para que essa faxina ocorra com precisão, tirando todas as poeiras do cantinho, Capricórnio, vamos fazer uma oração de conexão para que a gente possa unir os nossos anjos da guarda, pedir uma bênção, pedir uma proteção, pedir uma elevação, que o grande efatá realmente seja feito na sua vida, o grande ábrate. E a gente precisa realmente disso, porque eu sou também capricorniana e vamos seguir adiante. Então, descruze suas pernas e braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo, nesse momento glorioso em que nós estamos vivos aqui com uma certa medida de saúde, pedimos a Ti nesse momento a proteção e a iluminação no nosso caminho. Pedimos também uma abertura de mente e coração para que todas as mensagens que aqui cheguem possam ser absorvidas com humildade e que a gente não coma o pão da arrogância, nem o pão da ganância, para não ficarmos então enfunados de orgulho e empedernidos, não dispostos à mudança. Deus, torna-nos um barro maleável na mão do Senhor, o grande oleiro, para que possamos realmente ser moldados de acordo com a sua paz. E eu peço permissão agora ao anjo da guarda de Capricórnio, o meu anjo da guarda, que possamos juntos nos unir e que essa mensagem realmente seja verdadeira e traga aquilo que possamos realmente ter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço, eu imploro, assim seja, assim é e assim será. Que o Espírito Santo agora nos cubra e nos traga a verdade. Mesa aberta para o signo de Capricórnio. Capricórnio, vamos iniciar sua leitura vendo qual é o seu bloqueio. Se prepara aí. Se prepara porque o chumbo vai ser grosso, que a cigana está dizendo. Se prepara que o negócio vai ser babado aqui hoje, hein? Vamos ver, né, se a gente consegue desatar esses nós e seguir o caminho da fé e da felicidade. Cigana Esmeralda. Qual é o grande bloqueio na vida de Capricórnio que a gente precisa iluminar, que a gente precisa desvendar, que a gente precisa desatar? Qual é o grande bloqueio na vida de Capricórnio, Cigana Esmeralda? Vamos às cartas de corte. Nossa, até abriu minha pulseira aqui, ó. A gente vai desbloquear mesmo o caminho, tá? Até minha pulseira aqui desbloqueou. Já. A coisa vai ser forte, tá? Tá preparado? Porque essa carta aqui, ela vai identificar qual é o teu bloqueio. Depois a gente vai ver qual é a ação e vamos ver também qual é a conclusão que você vai ter. Porque tudo tem um início, meio e fim. Não adianta te entregar o problema e não te trazer a solução. Ou então deixar aquilo tudo nublado, né? Ah, que pode ser isso, que pode ser aquilo. Não. A gente tem que direcionar tudo direitinho aqui. Você concorda comigo? Então vamos lá, presta atenção. Carta do 10 de espadas, finalização, é um fim. É um fim. Sabe o que a cigana está falando aqui? Que tudo tem um preço. Capricórnio, tudo tem um preço. Capricórnio, nós sabemos que tudo tem um preço. E o universo, com esse 10 de espadas aqui, ele está dizendo o quê? Que ele está preparando a sua próxima escalada. Mas existe uma finalização aqui. Existe um adeus que está no seu caminho. Existe uma finalização de uma situação ruim, mas essa virada vai te trazer um adeus. Você está disposto a pagar esse preço? Antes da sua virada, existe um fim que você precisa entender.
que você precisa se conectar. Porque ao invés de chorar e de lamentar, você vai agradecer essa finalização. Você está disposto para agradecer essa finalização? É igual aquela música, né? Abra suas mãos para o céu e agradeça se acaso vier. E esqueci a música, completa aqui, tá? Existe aqui umas questões que você precisa realmente você precisa entender. Você está entrando num novo ciclo, tá? Um novo ciclo onde tudo começa a se encaixar. Algumas perdas e algumas dificuldades que você teve nos últimos 90 dias foi um processo de pavimentação. Imagina a prefeitura pavimentando a sua rua. O que ela tem que fazer? Simplesmente jogar um piche lá na tua rua? Não, ela vem para fazer a canalização de esgoto, não é? Aí abre uma buraqueira na rua, faz uma confusão, fica tudo enlameado, fica tudo de perna para cima, a gente fica com raiva daquela obra, né? Mas e depois que a prefeitura coloca os paralelepípedos, joga o piche, a gente não fica feliz? Então, só alcança o resultado quem suporta o propósito, ou quem suporta o propósito, só alcança o propósito quem suporta o processo. Cigana Esmeralda, devagar com andor, porque a pessoa aqui precisa canalizar a mensagem, tá? Então a cigana está dizendo que você está numa finalização de um processo difícil, de um processo realmente danoso. Existiram coisas ruins que aconteceram para você nos últimos 90 dias. Desde agosto para cá, a tua vida tem sido um pega para capar, né? Mas agora, essas situações, elas estarão sendo ajustadas, estarão sendo ajeitadas, justamente para você poder chegar aonde você precisa chegar. E você já sabe exatamente onde você precisa chegar, ou você está com uma dúvida? Ou você realmente está entendendo, você ainda não está entendendo que existe aqui uma finalização de algo que você estava dependente, de algo que você estava... pode ser até uma dependência emocional, tá? Algo que te fragilizava, algo que não deixava você usufruir 100% dessas coisas, dessa situação. Então esse 10 de espadas aqui para você, ele é positivo, porque significa a finalização de um sofrimento, tá? Então você está dando adeus a algumas situações difíceis na sua vida. Só que quando a sua estrela começa a se iluminar, toda vez que a sua estrela começa a alavancar, existem algumas pessoas que querem puxar o seu tapete, porque não ficam satisfeitos com a sua vitória, não ficam satisfeitos com a sua evolução. Você vai lidar com muita inveja daqui para frente, tá? Você vai lidar com muita inveja, com muito disse-me-disse, com muita fofoca, porque as pessoas elas vão querer desacreditar você. Elas vão querer impor a você algo que não é real na sua vida, e você vai precisar estar atento para isso, tá? Se essa energia toda aqui está realmente ressoando com você, se foi isso que realmente você viveu, algumas perdas difíceis nos últimos 90 dias, você vem vindo de uma escalada de dificuldade, mas os últimos 90 dias foram muito difíceis para você. Foram muito difíceis, porque você teve que lidar com a falta de consideração de algumas pessoas queridas, a falta de ajuda de um filho que está ganhando bem, mas não quer ajudar você, não quer reconhecer que você realmente foi a chave. Ele conquistou com os esforços dele, mas você também ajudou muito. Então está na hora de uma virada de chave, uma virada de mesa na sua vida. Aí não diz assim não, poxa Alane, toda semana eu venho aqui, assisto a sua leitura e nada muda. Olha aí o primeiro bloqueio. Olha aí o grande bloqueio dentro de você. A falta de crédito em si mesmo, a falta de crédito na espiritualidade. A gente não pode ser São Tomé, a gente tem que acreditar no nosso poder de visão, no nosso poder de expansão, tá? Sempre fica mais escuro quando está perto de clarear. Sempre fica mais escuro quando está perto de clarear. Agora a carta do Cavaleiro de Copas, ó, tá? O Cavaleiro de Copas me fala do quê? De uma materialização
nas suas circunstâncias emocionais. Tá vendo como é que aqui o teu bloqueio são as suas emoções? Uma sensação de carência, uma necessidade de afeto, uma criança interior ferida, tá? Você aqui, você precisa equilibrar as suas emoções e se apaixonar por um propósito. Porque no fundo, Capricórnio, você se sente vazio e abandonado. Então você vai em busca das pessoas à sua volta, você vai em busca das pessoas para te trazer consolo, para te trazer confirmação, para te trazer aquilo que você não encontra dentro da sua casa, aquilo que você não encontra dentro do seio da sua família. Porque você sabe que nem tudo é dinheiro. Você sabe que nem tudo é conquistas financeiras. Você quer amar, você quer se sentir amado. Você quer se sentir reconhecido. Você não quer que as pessoas se aproximem de você simplesmente para você dar algo em troca para essas pessoas. Você quer realmente sentimento. Você quer realmente ser amado, propriamente dito, né? Então, o que você precisa realmente para desbloquear esse amor? O que você precisa para viver uma nova condição na sua vida? Eu vou te ensinar aqui uma oração que hoje de manhã eu me lembrei, eu botei ela até no meu status. Depois eu vou printar para você não dizer que é mentira, você vê lá na comunidade, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3 de novembro. Se você assistir esse vídeo na estreia, você vai ver, né? Se você assistiu depois, não tem problema. Mas eu vou printar e vou botar lá na aba comunidade para você ver, tá? É uma oração, eu não sei ela de cabeça, mas é uma oração que fala assim: salve as santas almas benditas, sabidas, entendidas e sabidas, né? Que me ajude a destravar os 13 nós da minha vida. Aí ali eu coloquei doença e todas as outras coisas mais que essas almas vissem que a minha vida está emperrada. Então assim, eu dou permissão, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente vai pedir. A gente às vezes não sabe o que está emperrando a vida da gente. Então dê permissão para a espiritualidade agir na sua vida e realmente ajudar você a seguir, a tirar esse grande bloqueio do seu caminho. Porque você precisa de se desbloquear as suas emoções. Porque tem capricornianos aqui que ainda estão vibrando muito na carência, vibrando muito na dificuldade, vibrando muito no não amor. E já tem outros capricornianos aqui que estão vivendo, sabe o quê? Num bloqueio. Não quero mais amar, amar é ruim, amar só traz sofrimento. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é difícil, não dá aqui. Então você precisa filtrar isso. Você não pode nem ser muito água, nem muito fogo. A gente tem que ir sempre pelo caminho do meio, o caminho da moderação, pra gente ser feliz. Tá entendendo? Então tá na hora de você desbloquear as suas emoções, o seu coração. Não para você permitir ser manipulado e cair nas mãos das pessoas, mas aqui você precisa ser o senhor de si mesmo, o cavaleiro de copas, tá? E o 9 de ouros na terra, no final. Ou 9 de ouros no fundo do deck. O que esse 9 de ouros fala aqui, né? Fala assim, ó. Aqui mesmo nessa carta diz, ó, desfrute os pequenos luxos da vida, passar algum tempo a sós no sossego, trabalho independente bem sucedido. Essa carta aqui também significa a evolução pessoal por meio de duras conquistas. Então, hoje você pode usufruir pequenos luxos ou se dar ao luxo de fazer certas coisas, como, por exemplo, não fazer nada. Hoje eu não quero fazer nada, hoje eu vou ficar na preguiça. 9 de copas, né? A preguiça, usufruir uma zona de conforto é o 9 de copas. Mas só quem chegou ao 9 de ouros que pode viver o 9 de copas. Então, se permita viver. Se permita viver, se permita que a sua experiência de vida leve você à superação das dificuldades, para que você possa realmente chegar onde você quer. Então, não fique extremamente ansioso. 9 de ouros aqui, ó, tá? Essa carta aqui, ela me fala de materialização.
ela me fala mais do que sobrevivência, ela me fala de expansão, me fala de legado, me fala de retorno, me fala de conquista, me fala de alguém poderoso que conseguiu usufruir e chegar a um caminho melhor. Então, desculpe, isso aqui demonstra que você está acima da maioria das pessoas e que você precisa enxergar isso, tá? Agora, como que eles vão lidar com esse bloqueio, Cigana Esmeralda? Como que eles vão lidar com esse bloqueio? Como que eles vão lidar com esse bloqueio? Como que, Capricórnio, nossa, 6 de paus, vitória. Você tem que viver as suas vitórias. Você tem que viver as suas vitórias. Aqui entra o adeus, tá? A carta do 6 de paus, que é um arcano menor, que me fala que é você que tem que imprimir as suas coisas, a sua força de vontade, seu livre-arbítrio. Aqui não saiu um arcano maior até agora. 10 de espadas, Cavaleiro de copas, 9 de ouros, que estava no fundo do deck, que ela pediu para eu colocar na mesa, e o 6 de paus. Só tem arcano menor que me fala o quê? Você é o dono do seu destino. Você é o dono desse adeus. Então, a maneira de você desbloquear essas situações é você tomar as decisões certas de quem alguém é vitorioso. Você merece isso? Quando você estiver diante de uma situação, você costuma se perguntar, eu mereço isso? Eu sou obrigada a fazer isso? Por que todo mundo pode voltar atrás comigo e dizer não, e só eu que tenho que cumprir minha palavra com as pessoas? Por que eu tenho que ser o certinho e as pessoas não precisam ser? Por que eu tenho que ter honra e as pessoas não têm que ter? Você não está levando as coisas muito a ferro e fogo? Você não está assumindo as responsabilidades que não são suas? Então está na hora de você vibrar em uma outra direção. 5 de paus, lidar com as suas dificuldades e seus objetivos contraditórios. É aquela coisa, né? Que em psicologia, eu não lembro o termo certo, mas uma vez uma psicóloga falou que existe uma mensagem emocional truncada, errada, quando a gente fala uma coisa e faz outra. É muito difícil a gente entender, poxa, mas fulano diz que me ama, mas me trata assim, mas ele disse que me ama. Ó a confusão mental. Então, comece a acreditar nas ações e não nas palavras. E faça um teste. Faça um teste. Tá? Faça um teste. Faça um teste. Eu vou deixar aqui no final da tua leitura a oração gravada, tá? A Cigana tá pedindo para eu fazer isso. Então assiste a leitura e depois assiste a oração. Vou deixar a oração gravada para você no final da leitura. Faça um teste. 4 de copas. Comece a tratar as pessoas do jeito que elas te tratam. Comece a tratar as pessoas do jeito que elas fazem com você. Você não vai estar sendo ruim. Você vai estar sendo uma pessoa que vai em busca da sua vitória. 6 de paus. Você é um rei vitorioso. Você chegou até aqui, você é um rei vitorioso, tá? E aqui, a carta do 3 de paus, ó, o desafio. O grande desafio é você lidar com essas situações. Porque todo dia você tem um get-get diferente. Todo dia você tem um negócio diferente na sua vida. A sua vida não é uma coisa estática. Todo dia, toda semana é um desafio, uma dificuldade. Então você tem que se colocar à frente das pessoas, sim. À medida que você se colocar à frente das pessoas, as pessoas vão começar a respeitar você. Esse adeus, tá? É que a gente já falou isso aqui. Toda vez que você começa a subir, tem alguém que quer que a sua energia caia. Tem alguém que começa a fazer as coisas para realmente perturbar você. E você só é solicitado, você só é lembrado por algumas pessoas quando essas pessoas estão precisando de você, ou dos seus serviços, ou do seu dinheiro. Então, te manca, Capricórnio. Te manca. Tá na hora de você começar a colocar os pingos nos is e você entender que as pessoas, elas não te valorizam. Elas te usam. Tá? Então, tá na hora de você dar um adeus a isso. Tá na hora de você dar uma finalização a certos tipos de pessoas e certos tipos de situação que você já deveria ter finalizado há muito tempo, tá? E no final
dessas questões, qual é a garantia que Capricórnio pode ter que ele vai ser amado, que ele vai ser respeitado, que ele vai ter os seus recursos financeiros garantidos? Qual é a garantia, Cigana Esmeralda? Que essa profecia, essa iluminação espiritual realmente se cumpre. Se você está acreditando que essa leitura é canalizada, se essa leitura está ressoando com você, compartilhe com outros 3 capricornianos. Eu sei que você conhece outros capricornianos ou outras pessoas da energia de terra, que é touro e virgem, tá? Cigana Esmeralda, e como é que se cumpre tudo isso aqui? Qual é a garantia de sucesso que Capricórnio tem, meu Deus? Eu quero também vencer. Quero também vencer. Vamos lá. Nossa, 4 de copas de novo, ó. Essa carta aqui, ela confirma o seu merecimento, tá? Ela tá removendo, é a energia que remove o que esconde o seu ouro, o que esconde as suas conquistas, o que bloqueia. O 4 de copas é a carta da inveja, é a carta da ingratidão. Então, quando as pessoas elas invejam você ou são ingratas por você, com você, esse sentimento que você tem, ele cria uma revolução vibratória que altera a sua frequência de prosperidade. E que você precisa realmente agir, que você precisa realmente entender. Ó, 4 de ouros, tá? 2 de número 4, né? E o 5 de paus novamente, conflitos. Então você entra a sua vibração entra num conflito entre as suas emoções e o seu dinheiro. Poxa, mas eu tenho tantos recursos, né? O que custa eu ajudar o fulano? Custa nada, desde que o fulano fosse grato a você. Ou que você não fosse simplesmente visto como um caixa eletrônico. Então tá vendo aí qual é o teu bloqueio? Conseguiu perceber que as suas emoções elas são muito importantes para que você possa manter as suas conquistas? É aqui, o 7 de espadas, ó. Isso aqui é a carta da traição, da autossabotagem. Então, muitas vezes você se sabota e você permite que as pessoas sabotem você. Então, está na hora de você ter uma revolução no seu caminho. Para que essa revolução realmente aconteça, você precisa assistir esse vídeo que vai aparecer aqui na tela final, depois da oração, tá? Falando sobre o grande reset, você é o escolhido. E também assistir a leitura de Capricórnio da semana passada. Porque essa leitura, ela vai ajudar você a ampliar todas essas confirmações na sua vida e de uma vez por todas você dá esse grande adeus. Você dá essa virada na sua vida que você tanto sonha, você tanto deseja, mas que está amarrada. Amarrada, mas que essas almas benditas vão ajudar você a desamarrar, tá? Então fica agora com a oração e depois assista da oração essas 2 leituras. E eu tenho certeza que o seu coração vai ficar muito mais forte para você tomar as decisões que você precisa e você se despedir dessa angústia e dessas dificuldades. Muito obrigada por tudo, Capricórnio. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá. Aqui, como eu falei para vocês, ó, eu tinha colocado aqui no meu, não sei se vai dar para vocês verem, né? O horário, tá? Que eu tinha colocado aqui. Tá? Eu vou ler para vocês essa oração aqui, que eu realmente não tenho essa oração decorada, tá? Diz assim, ó: salve as almas benditas, sabidas e entendidas, que desfaz os 13 nós da minha vida. Debaixo das mãos poderosas de Cristo, sobre o poder da Santa e Sagrada Hóstia e da luz eterna do Espírito Santo, eu vos peço, em nome dos espíritos de luz das dimensões superiores, desata, Pai, doenças e o que mais veres que necessito. Eu dou permissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aqui, depois de doenças, você pode colocar aquilo que você quer. Eu preferi colocar aí o que mais veres que necessito, eu dou permissão. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês, tá? Assista agora o Grande Reset, tá? E assista também a leitura de semana passada para que você possa, ó, ter essa ajuda e desatar os seus nós. Fica com Deus, tá? Beijo.